hoje iremos falar sobre o povoamento do continente americano. Costumeiramente, os historiadores aplicam a expressão pré-história da América ao período anterior à chegada do Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Esse fato ocorreu em 12 de outubro de 1492. Porém, essa expressão não é correta utilizar porque já existiam povos letrados na América, então como os astecas e os maias. Por isso que não dá para dizer uma pré-história americana. A chamada América pré-colombiana, ou seja, antes da chegada de Colombo, era habitada por diversos povos com padrões culturais bastante diferentes do conhecido. Desde a chegada dos europeus aqui no Novo Mundo, eles ficaram intrigados porque já tinha pessoas aqui, então eles só sabiam que existia o velho mundo, né? Então surgiam vários questionamentos como qual é a origem desses povos que habitavam aqui. Então eles estavam tentando traçar um entendimento para saber como esses povos surgiram. Existem várias hipóteses e explicações científicas, né, teóricas, de como esse homem pré-histórico chegou no continente americano. Então vamos falar agora das três hipóteses mais aceitáveis, né? A primeira hipótese, a mais forte, a mais aceita pelos estudiosos, é a hipótese asiática, em que acredita que os ameríndios seriam originários da Ásia, devido à semelhança dos traços físicos entre a maioria deles e os povos asiáticos do grupo mongol, ou amarelo, né? Com um cabelo liso e castanho e olhos oblíquos e castanhos. Grupos nômades asiáticos teriam atravessado o Estreito de Bering, alcançando o Alasca e aos poucos ocupando todo o continente americano. Essa ocupação teria acontecido durante a última glaciação, quando os continentes asiático e americano estariam interligados por uma verdadeira ponte de gelo. Eles acreditaram que o homem pré-histórico ele passou pelo esse Estreito de Bering quando ele estava congelado. Então as águas estavam congeladas, criou uma espécie de ponte, né, onde as pessoas transladaram para o outro lado. Outra hipótese é a Malaio-Polinésia, que acredita que os nativos que ocupavam as milhares de ilhas localizadas no Oceano Pacífico teriam navegado da Polinésia até a costa ocidental da América do Sul. E por fim, a hipótese australiana, que acredita que os nativos teriam navegado de ilha em ilha, bordejando o continente antártico e alcançando a Terra do Fogo no sul do continente americano. Contudo, o continente americano deve ter sido ocupado há cerca de 20 mil anos, pelo menos, embora haja uma hipótese de que essa data seja bem mais antiga. Para você ter ideia, em 1920 foram encontrados vestígios humanos de 12 mil anos na cidade de Clovis, lá nos Estados Unidos. Até recentemente era considerado os mais antigos da América. Pesquisas mais recentes, porém, descobriram vestígios anteriores na Venezuela, no sítio Taima Taima, que tem por volta de 15 mil anos atrás, no Chile, Monte Verde, com 12.300 anos. Aqui no Brasil, no sítio da Pedra Pintada, tem a datação de 11.300 anos. Há no Brasil aproximadamente 20 mil sítios arqueológicos. No de Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado o fóssil humano mais antigo da América, com cerca de 11.680 anos e traços de povos africanos ou aborígenes australianos, que deram o nome de Luzia. Então aqui já mexe um pouco naquelas hipóteses, né, asiática e australiana, porque o traço que foi encontrado aqui no fóssil, né, da Luzia, ela tem traços africanos, então já mostra outra hipótese que pode ser considerada, né? Povos oriundos ou surgidos da África para aqui, para a América. Um dado curioso é que não foi só o Homo sapiens que saiu por aí, né? Há fósseis de outros hominídeos espalhados pelo mundo antes da caminhada do homem moderno. O Homo erectus, que é um dos nossos ancestrais, saiu da África para o Oriente Médio, Ásia e mais tarde a Europa por volta de 1,8 milhões de anos atrás. A antropóloga franco-brasileira Niede Guidon, explorando o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, localizado no Piauí, defende ter encontrado evidências de presença humana datada de 45 mil anos atrás, o que é muito mais tempo do que já tinha descoberto antes sobre a caminhada do Homo sapiens. Então, essa curiosidade da Niede Guidon, né, pelas pesquisas dela aqui no Brasil,
A datação mais antiga que ela encontrou aqui é 45 mil anos. Se você olhar aí no mapa da América, o mais antigo foi 14 mil anos lá na América do Norte. Outro dado curioso é que os Vikings chegaram no Novo Mundo 5 séculos antes de Colombo, e não há mais dúvidas sobre isso. O mistério é como e por que eles abandonaram menos de 50 anos antes da descoberta oficial dos espanhóis, né? Então isso aí ainda está sendo trabalhado pelos historiadores através dos achados arqueológicos. Então, um melhor entendimento, como entender por que os Vikings ocuparam a América e deixaram a América. Agora vamos falar sobre os grandes impérios pré-colombianos, povos que habitavam aqui na América antes da chegada de Colombo, né? A primeira civilização do Novo Mundo, os Olmecas, desenvolveram-se na região da atual cidade de Veracruz, no México, no período entre 1200 a 400 a.C. Eles construíram cidades que se assemelhavam a complexos arquitetônicos com fins cerimoniais. Possuía também um sistema de escrita e tinha como principal característica o cultivo de milho. O aspecto mais conhecido dessa civilização são as enormes cabeças cobertas com o que parece ser um capacete, que atualmente são associados à imagem de seus governantes. Por volta do ano 700 de nossa era, surgiu uma grande civilização conhecida como Maia, na península de Yucatán, entre a América Central e a América do Norte. No ano 317, habitava extensas regiões dos atuais México, Guatemala e Honduras. Sua organização política se desenvolveu em centros urbanos independentes. No entanto, possuíam uma unidade cultural mesmo sem pertencer a um império centralizado. O período mais marcante dessa civilização aconteceu entre 1000 e 1400 anos, com a ocupação da península de Yucatán pelos toltecas, povo nômade da região sul dos Estados Unidos e norte do México, quando a cultura das duas civilizações se fundiu. A partir de 1440, os maias viveram um período de guerra entre suas cidades, o que resultou na desintegração da sociedade. Sabe-se que possuíam uma espécie de escrita hieroglífica e grandes conhecimentos sobre astronomia e astrologia. Desenvolveram calendários com estudos precisos sobre a duração do ano e a trajetória dos planetas, e dominaram a metalurgia, manipulando o ouro e o cobre. Suas construções eram adornadas com esculturas e relevos. Nas trocas comerciais, utilizavam sementes de cacau como moeda. Já os astecas eram um povo pertencente a um grupo Nahua, povo indígena com origem no atual sudoeste dos Estados Unidos. De forma gradual, assumiram o controle político do Vale do México a partir de 1200 e atingiram uma fase de grande desenvolvimento durante os séculos 14 e 15, atingindo aproximadamente 15 milhões de habitantes. Eles possuíam um sistema de numeração decimal e calendário semelhante ao dos maias. Utilizavam também uma escrita e valorizavam os livros feitos com pele de cervos ou de fibras vegetais, e que infelizmente foram quase totalmente destruídos pelos conquistadores espanhóis. Seus templos tinham base quase que retangulares e que, superpostas, davam forma a pirâmides escalonadas. Por fim, vamos conhecer a civilização Inca, localizada na América do Sul e que alguns pesquisadores acreditam que teria origem numa área localizada nos Andes centrais. Por alguma razão desconhecida, teriam deixado o local para assentar em Cusco por volta do século XIII. A região provavelmente foi escolhida por estar localizado entre montanhas e que protegiam inimigos, e pela boa qualidade da terra para a agricultura. Eles se expandiram entre 1438 e 1531, sendo dominados pelos espanhóis em 1532 devido às guerras internas. Suas obras arquitetônicas, entre elas em Machu Picchu, descoberta em 1911, causam admiração pelo requinte e qualidade das construções em blocos de pedras. Nas regiões montanhosas, talhavam o relevo das montanhas para o plantio de produtos como o milho, a batata e o feijão. O seu artesanato era sofisticado e incluía a cerâmica, a orifeçaria e o bronze. Muitas civilizações pré-colombianas eram organizadas em reinos, como lá na Europa, e de forma hierárquica. Os reis eram associados a determinados deuses e poderes
situação similar ao direito divino dado aos imperadores europeus durante o período conhecido como o absolutismo. As maiores diferenças entre os europeus e nativos americanos estavam provavelmente em suas crenças espirituais. Grande parte da Europa era formada por cristãos com a crença em um único Deus. Já na América pré-colombiana, a religião era politeísta, com diversos deuses sendo cultuados da mesma forma que os europeus na antiguidade. Na arte da construção, embora os estilos e técnicas aplicados nos dois continentes, europeus e americano, fossem diferentes, não se pode contestar a beleza das construções pré-colombianas, além de seu artesanato. Então foi isso, estude e até a próxima!